dia. Bom dia. Acho que dá para melhorar, né, pessoal? Bom dia. Bom dia. Isso aí, pessoal. Energia positiva, né? Sempre, graças a Deus, sempre agradecendo a Deus. Muito prazer. Eu sou o vereador Otto Alejandro, nascido aqui em Campinas, meu primeiro mandato. Eu recebi a mensagem do nosso amigo Paulo, um grande amigo, né? Desde a infância, ele nos procurou para poder colocar e fazer essa homenagem ao seu Stanley Virgílio também, que a praça já tinha sido homenageada em 2017, né, Paulo? E aí faltava o totem, né? Nós implantamos ontem, então eu quero deixar aqui o meu compromisso da gente zelar enquanto eu for vereador. O Gaúcho está aqui também, é o administrador da Regional 7, ontem ele veio, fez a manutenção na praça. Então eu quero deixar o meu compromisso aqui em sempre estar zelando por esse espaço. Nós vamos fazer um jardim bonito aqui, depois o Paulo vai atualizar com as fotos, vai mandar para todos os familiares, todos os amigos, tá bom? Então eu gostaria aqui de passar a palavra aqui ao Nelson, que era o genro do seu Stanley, tá bom? E ele vai fazer uma homenagem, vai falar algumas palavras aí em respeito a todos vocês aí, em homenagem ao seu Stanley, tá bom? Muito obrigado. Uhul! Bom, primeiro eu queria agradecer ao vereador Otto e a todo mundo que está presente aqui, a comunidade em geral, os amigos do Stanley, né? Por estarem presentes, por estarem fazendo essa homenagem a ele. O Stanley, né? Nada é por acaso nessa vida, né? Aqui está, vereador Stanley Virgílio. Nessa praça, o primeiro comício da candidatura do seu Stanley foi aqui. E sem querer, e essa praça podia ser outra qualquer e aconteceu aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, nós vamos prestar hoje uma homenagem do coração de cada um de vocês que está aqui, que perdeu essa manhã para estar aqui para homenagear o Stanley. Perdeu não, ganhou, né? Não só um homem, um vereador. Quando a gente fala vereador, eu acho mais completo dizer um homem disponível, um amigo, né? Generoso. E ele era um homem simples, né? Pobre, honesto até o último fio. Ele entrou na política pobre e saiu, acho que mais pobre. Ele doava parte das coisas que ele ganhava. Ele não era um cara capaz de pegar e pensar nele só. Ele sempre pensou na sociedade, na civilidade, nos valores. Ele nunca formou aluno nenhum para lutar judô. Ele formou para ser cidadão. Isso daí, tem um monte de gente aqui e todo mundo testemunha disso. O seu Stanley é bem um exemplo vivo, né? Quantos anos ele morreu? Há quantos anos ele morreu? 6 anos. 6 anos. 17. Tem uma lenda mexicana que fala do Dia dos Mortos. Quem conhece, quem viu o filme da Disney recente, sabe que o Dia dos Mortos tem lá uma lenda que enquanto o homem for lembrado, ele está vivo. E o dia que a gente esquecer, ele morreu. Então, vamos lembrar dele, né? O seu Stanley nasceu em Bebedouro e está lá, junto do pai e da mãe dele lá. Ele foi formado em técnico agrícola na escola de Jabuticabal, casou com a dona Maria José Paiva Virgílio e teve como filhos a Elaine, a Sandra e o Amauri. Estão aqui todos os netos representando o Amauri, a Sandra e a Elaine. Na carreira profissional, ele como técnico agrícola foi desbravar o Brasil. No mandato do Juscelino Kubitschek, ele foi abrir a Belém Brasília. Ele dava assistência técnica aos tratores grandes, aqueles que derrubam árvores, que atravessaram a Amazônia, e ele trabalhava pela Ali Schaumann. Lá na Amazônia, muitas noites de solidão, ele recebeu o chamado de Cristo. Diz ele para mim, uma vez, que aquilo mudou a vida dele. O Stanley lá na Amazônia, no meio do mato, encontrou a sua fé. Voltou diferente. Se tornou gerente da Santal em Piracicaba e lutou sempre pelo trabalho bem feito até se aposentar. Mas o Stanley sempre foi inquieto. Paralelo ao trabalho que ele tinha profissional,
ele era também um judoca, um aluno cuidadoso, um professor fiel ao mestre Murayama, e sempre ele queria crescer no que ele fazia profissionalmente. Se tornou professor, criou dentro da casa dele o clube Amigos do Stanley, que estão aqui hoje representados, e lá ele formou centenas de jovens, homens de valor. E lá ele escreveu também 8 livros, se tornando mestre do 8º Dan. E esses livros hoje, esses 8 livros, são muito disputados. Quem quiser comprar um tem que pagar muito caro na internet. Tá? É considerado o livro mais completo da história do judô no Brasil, a história do Conde Koma, onde ele foi fazer pesquisas em Belém e trazer a realidade, a verdade da história do judô no Brasil. Esse encontro com Cristo dele lá na Amazônia tornou ele um missionário. Então ele ajudou muitos aspirantes à carreira religiosa, vários jovens que queriam ser padres, ele apoiava financeiramente, ele sempre sustentou esse pessoal para formar novos padres. E ele conquistou um grande amigo lá, o padre Raul de Macapá, trabalhava com os ribeirinhos. E o padre José, junto com o Fernando, que está aqui, meu irmão, foram visitar essa região com ele. E ele ajudou muito durante a vida dele, fez muitas campanhas missionárias, recolhendo toneladas de alimentos, de víveres, de coisas de hospital, para lá, para Macapá. A cidade se tornou cidade irmã de Campinas, um trabalho que ele fez. Enfim, ele sempre trabalhou dentro da ética. O Stanley se tornou finalmente vereador, e eu sempre dizia: Stanley, pô, isso aí não é para você. Porque é complicado, você sabe disso. Ser honesto é complicado na política, mas ele foi até o final e foi sempre muito honesto, até o último fio de cabelo. Como eu disse, entrou pobre, saiu pobre, e nunca compactuou com coisas que não fossem para o bem da comunidade. Por isso mesmo ele tem sempre dificuldade de aprovar os projetos, porque se ele não fosse da turma, os projetos não andavam. Então, esse era o Stanley. O Stanley era um cara principalmente amigo do Wellington, que morava aqui no meio da quadra, do Jesus, que está aqui com a gente hoje, né? E amigos de todos de vocês que receberam um abraço carinhoso do Stanley. Então hoje o Stanley, ele passa de vereador para eterno, porque ele, nessa pracinha, uma homenagem singela da comunidade, ele vai fazer parte de outros eternos da região, da Avenida Padre José Bouchard, da Praça Rogério Pilote, da Praça Rolando, Praça do Vicente Mascara, pessoas que sempre pensaram maior do que o próprio tamanho deles. Então, nesses 86 anos de vida, eu creio que o maior legado do Stanley foi o seu exemplo de vida. Eu peço uma salva de palmas.